eu montei uma apresentaçãozinha para vocês para explicar alguns conceitos básicos de ecologia. O que eu vou explicar nessa aula, nessa apresentação aqui, é bem básico, então vocês vão ter que dar um jeito de dar uma pesquisada a mais. No último slide tem lá alguns links que eu disponibilizei para vocês conseguirem se aprofundar mais nesses assuntos. A ecologia ela estuda as relações entre os seres vivos, então como os seres vivos interagem uns com os outros, como os seres vivos interagem com o ambiente. Na ecologia a gente também tenta entender como que os seres vivos obtêm matéria e energia do ambiente e como essa matéria e essa energia é transferida para os seres vivos ao longo das relações alimentares. A gente também dá um destaque para o impacto humano no ambiente, quando a gente trabalha consumo, conservação e sustentabilidade. A gente vê também ciclagem da matéria, aquela questão de ciclos da matéria, ciclo do carbono, ciclo da água e por aí vai. E biomas, que são tipos de ambientes diferentes, que têm vegetações, com características específicas de relevo, fitogeográficas. Nessa apresentação em específico, eu dei um foco nesses conceitos aqui. Alguns conceitos importantes dentro da ecologia, o que são cadeias alimentares, o que são teias alimentares, como acontece o fluxo de energia ao longo das cadeias alimentares, o que são pirâmides ecológicas. E aí lá no último slide, então, como eu já falei, uma sessãozinha para vocês se aprofundarem. Alguns conceitos importantes. Alguns deles eu acho que eu já até passei para vocês, mas é sempre bom dar uma revisada. Organismo autotrófico ou autótrofo são aqueles seres vivos que conseguem produzir a própria matéria orgânica. É aquele cara que consegue pegar coisas inorgânicas do ambiente e transformar em matéria orgânica. Ele consegue produzir o próprio corpo, construir o próprio corpo utilizando coisas que ele retira diretamente do ambiente e transformando essas coisas. Esses organismos podem ser fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. Como esses organismos eles conseguem produzir a matéria orgânica, eles são chamados de produtores. Os organismos heterótrofos ou heterotróficos são aqueles que se alimentam de outros seres vivos, que retiram matéria orgânica de outros. É o ladrão. Ele não consegue fazer para ele mesmo, então ele pega dos outros para construir o próprio corpo. Eles podem ser herbívoros, quando eles se alimentam diretamente só de um produtor. Eles podem ser carnívoros, quando eles se alimentam de outros organismos heterótrofos. Ou onívoros, quando ele come o que tiver. Ele come herbívoro, ele come carnívoro, ele come onívoro. Nós somos onívoros, a gente come qualquer coisa. Esses organismos que são heterótrofos são chamados de consumidores, porque eles consomem, eles pegam dos outros, eles pegam dos produtores, eles pegam de outros carnívoros e de outros onívoros. Existe uma categoria específica de heterótrofo, que são aqueles que se alimentam dos restos, que estão disponíveis no ambiente. Então eles se alimentam de partes de organismos que estão soltas no ambiente, como os organismos que se alimentam de folhas caídas. São aqueles que se alimentam das fezes. E eles são extremamente importantes porque eles devolvem minerais para os ambientes. Esses seres vivos são os decompositores. Então esses três aqui são fundamentais na relação das transferências de matéria e de energia dentro do ecossistema. Um ecossistema ele é formado por fatores bióticos, que são os componentes vivos ou orgânicos. Então são os seres vivos, são as coisas que os seres vivos são as substâncias orgânicas dos seres vivos. E os fatores abióticos, que são os componentes não vivos ou inorgânicos, como luminosidade, salinidade, umidade, a temperatura, o pH do ambiente.
O ecossistema é formado pela interação dessas duas coisas. As interações que acontecem entre os fatores bióticos e os fatores abióticos. Outros conceitos importantes. Habitat é bem simples. É onde o organismo é encontrado naturalmente. É o ambiente no qual você espera encontrar aquele tipo de ser vivo. Nicho ecológico já é mais complexo. É como se fosse um modo de vida. Relaciona diversos conceitos. Inclui também um habitat, mas inclui quais são os inimigos naturais, como que seu organismo se reproduz, se ele tem vários filhos e libera isso para o ambiente, ou se ele tem poucos filhos e ele cuida até os filhos terem condições de sobreviverem sozinhos, em que período do dia esse organismo está ativo, se a gente estiver considerando o animal, se ele é mais ativo de noite, se é mais ativo de dia, quais são as estratégias de alimentação, se ele é um organismo que é um predador, é um parasita, se ele for um predador, ele faz o que? Ele caça esse organismo ativamente, ou ele espera, faz armadilha, por exemplo, como a aranha faz, e os hábitos em geral. Então, o nicho ecológico é um conceito bem mais amplo do que habitat. Dentro do nicho ecológico, a gente até considera também o habitat. Cadeias alimentares são representações gráficas lineares. Então, uma sequência de seres vivos, um se alimentando do outro. Na cadeia alimentar, ele mostra graficamente em que sentido acontece a transferência de matéria e de energia. Aqui eu vou botar um exemplozinho para vocês. Então, a planta produz o próprio alimento, ela serve de alimento para o coelhinho, que serve de alimento para a cobra. Algumas coisas são extremamente importantes, que a gente não pode esquecer nunca. A seta sempre aponta para quem está se alimentando, porque ela representa a matéria e a energia que veio desse cara e passou para esse. A matéria e a energia que veio desse cara e passou para esse. Então a seta sempre aponta para quem está se alimentando. Se a seta tivesse apontada do coelhinho para a planta, você estava me dizendo que a planta come o coelhinho, que é um bagulho meio esquisito. E a cadeia alimentar é uma simplificação muito grande do que acontece no ecossistema, porque esse coelhinho não come só esse tipo de planta. A cobrinha não come só o coelhinho, ela come uma porrada de outras coisas. Outros seres vivos também comem o coelhinho, mas a gente vai ver isso melhor em teia alimentar. Algumas coisas para a gente entender melhor a cadeia alimentar. A primeira posição é sempre ocupada por um organismo produtor. Essa primeira posição é chamada de primeiro nível trófico. Então, naquela cadeia alimentar que a gente tinha, o primeiro nível trófico é a plantinha. É o produtor. É ele que sustenta todo mundo. Ele que produz a matéria orgânica que vai servir de alimento, direto ou indiretamente, para todo mundo da cadeia alimentar. A segunda posição é chamada de segundo nível trófico. E é ocupada sempre por um organismo herbívoro. É o primeiro cara que está se alimentando do produtor. Ele é o vegetariano, por assim dizer. E a terceira posição é ocupada por um organismo carnívoro ou onívoro. Então, como a gente está numa sequência linear, a terceira posição vai ser um carnívoro, porque a cobrinha só come o coelhinho. E aí, então, produtor, primeiro nível trófico. Consumidor primário é o primeiro cara que se alimenta do produtor. Segundo nível trófico. Consumidor secundário está na terceira posição. Terceiro nível trófico é o primeiro carnívoro. A cadeia alimentar pode ter vários outros níveis. E aí vai mudando. Então, consumidor secundário, terciário, quaternário e por aí vai. Então, a cadeia alimentar que eu mostrei para vocês antes fica desse jeito com esses novos conceitos. Primeiro nível trófico ocupado pelo produtor, representado pela plantinha. Segundo nível trófico, consumidor primário, representado pelo coelho. Terceiro nível trófico, consumidor secundário, representado pela cobra. A sequência, a setinha sempre aponta no sentido de onde está indo a matéria e a energia. Só que isso aqui é só um retratozinho do que acontece na realidade.
Na verdade, a gente tem diversas outras relações alimentares, que é o que a gente chama de teias alimentares. Então, as teias são representações gráficas ramificadas. A cadeia alimentar era uma coisa linear, é uma fila. Agora, vão ter várias ramificações. Então, um organismo vai se alimentar de várias coisas e outros organismos vão se alimentar de vários outros organismos. E vão servir de alimento para outros seres vivos, diversos outros seres vivos. Então, é uma coisa bem mais complexa e mais semelhante ao que acontece no ambiente. Então, um organismo pode servir de alimento para vários outros, um organismo pode ter mais de uma fonte de alimento. É formada, na verdade, por várias cadeias alimentares. Então, quando a gente analisa o ambiente, a gente espera encontrar diversos seres vivos. A planta, um cervo, um coelho, um ratinho, macaquinho, a tartaruga ali, que é isso aqui, a coruja, o tigre, a cobrinha e o jacaré, crocodilo, sei lá. Quando a gente analisa quem se alimenta do quê, a gente vê que, na verdade, as relações são bem complexas. É algo mais próximo disso. Então, essa planta, ela não serve de alimento só para o cervo. Ela pode servir de alimento para o cervo, para o coelho, para o rato, para o macaquinho, para a tartaruga. A tartaruga, ela não serve de alimento só para a cobra, ela serve de alimento também para o jacaré. Só que o jacaré não come só tartaruga, ele também come o cervo. Ele pode também comer o coelhinho, que eu não botei uma seta aqui. Mas então é uma relação, é uma coisa bem mais próxima do que a gente encontra no ambiente. Só que ainda está faltando uma coisa bastante importante. Todos esses seres vivos, em algum momento, vão morrer. E quando eles morrerem, o corpo deles vai ser decomposto pelos organismos, por aqueles heterótrofos que eu tinha falado lá no começo, que eles se alimentam dos restos. E tudo que vai ser orgânico do corpo desses organismos vai ser decomposto por esses micro-organismos, que são principalmente fungos e bactérias. Então, para a gente representar essa teia alimentar de uma forma mais completa ainda, ela viraria essa bagunça aqui. Então, todos os seres vivos em algum momento morrem e servem de alimento para micro-organismos decompositores, que são os fungos e as bactérias. Eles são extremamente importantes porque eles reciclam. O que estava de nutriente ainda no corpo desses seres vivos quando eles morrem, vai ser utilizado por eles e devolvido para o ambiente para que a plantinha lá, para que o produtor consiga retirar os minerais para sobreviver. Firmeza? Então, isso aqui é mais próximo da realidade. Ainda não é completo, mas é bem mais próximo da realidade do que a cadeia alimentar. Como acontece o fluxo de energia? A energia e a matéria é transferida ao longo das cadeias alimentares. Então, quando um organismo se alimenta de outro, ele está retirando do corpo do alimento matéria orgânica para construir o próprio corpo e energia para fazer o próprio corpo funcionar. Nos ambientes terrestres e aquáticos iluminados, então que tem energia, que tem luz solar, a energia vem do sol. Então, o produtor consegue absorver energia luminosa, retirar compostos inorgânicos do ambiente e transformar em compostos orgânicos. Então eu escrevi isso aqui, ó. Produtores utilizam energia luminosa para produzir compostos orgânicos a partir dos inorgânicos. O principal processo é a fotossíntese. Aqui eu coloquei um resumo, mas muito, muito resumido. Isso aqui, a fotossíntese acontece, na verdade, em dezenas de reações químicas que a gente não vai entrar no detalhe nesse momento, principalmente nessa situação aqui, de isolamento social, que é algo muito mais complexo, mas nos links lá no final do slide você pode dar uma aprofundada nisso aqui. Então na fotossíntese a gente tem o quê? Alguns componentes inorgânicos, que a planta, por exemplo, consegue misturar esses componentes para produzir a matéria orgânica, que no caso aqui vai ser a glicose. Então ela retira gás carbônico do ar, água do solo, mistura essas duas coisas. Para misturar essas coisas ela precisa de energia. A energia vem da luz, que é captada por uma substância chamada de clorofila. Ela ajuda a planta a absorver a energia luminosa para transferir para essa reação química, para reorganizar esses átomos e criar a molécula de glicose. Nesse processo, produz-se oxigênio, gás oxigênio, que em parte é liberado de volta para o ambiente.
Então isso aqui é um resumo do chulé do tatu, da fotossíntese. As cadeias alimentares podem ser representadas também por pirâmides ecológicas. Então você pode representar a cadeia alimentar utilizando os seres vivos, fazendo desenho, ou escrevendo lá o nomezinho do bichinho que está se alimentando do outro. Ou você pode representar quantidades de coisas que tem nos níveis tróficos. Então a gente tem 3 tipos de pirâmides ecológicas. A de energia, que me diz quanto de energia tem em cada nível trófico. A de número, que me diz quantos indivíduos são necessários para sustentar o próximo nível trófico. E a de biomassa, que me diz quanto de matéria orgânica em uma determinada área ou volume, se for um ambiente aquático, existe em cada nível trófico em um determinado momento. Aqui está que a pirâmide de energia nunca é invertida. Quer dizer que a quantidade de energia de um nível trófico é sempre maior do que a do próximo, que vai ser maior do que a do próximo e por aí vai. Nunca você vai ter um nível trófico com menos energia do que o próximo nível trófico. Isso acontece porque parte da energia que está disponível no nível trófico é consumida nele mesmo e parte dela é perdida. Ninguém consegue utilizar toda a energia que obtém do alimento. Só você lembrar, quando você come milho. Quando você come milho, você não digere todo o milho, você não absorve tudo que você absorveu, porque lá no seu cocô... Não quero fazer isso, meu filho. Sei lá o que foi isso aqui. Que eu tava falando? Do cocô. Quando você come milho, uma parte do cocô sai no... Ih, tudo errado. Quando você come milho, uma parte do milho sai do seu cocô. E aí quer dizer então que você não conseguiu absorver toda a matéria e, consequentemente, a energia que você colocou para dentro do seu corpo. Então, uma parte é desperdiçada. A de número pode ser invertida, a gente vai ver num exemplozinho, e a de biomassa também. Então, aqui um exemplo. A gente tem aqui uma plantinha que serve de alimento para essas lagartas. Esse passarinho come essas lagartas. Então, a cadeia alimentar seria isso aqui. Primeiro nível trófico, formado pelo coqueiro, o organismo produtor. Segundo nível trófico, formado pelas lagartas, são os consumidores primários. Terceiro nível trófico, formado pelo passarinho, consumidor secundário. Se a gente fosse considerar as pirâmides ecológicas, a gente teria isso aqui. A de energia, a de números e a de biomassa. Então, a energia possível de ser usada, potencial que tem no coqueiro, é grande. A que vai ser transferida do coqueiro para as lagartas é menor. Primeiro porque elas não vão comer o coqueiro inteiro. Uma parte do coqueiro vai sobreviver. Segundo, que parte do que elas comem, elas eliminam nas fezes. Então elas não conseguem absorver toda a energia do que elas engolem. O passarinho é a mesma coisa. Então ele não vai digerir toda a matéria orgânica das lagartas. Uma parte ele vai acabar eliminando. Então a energia sempre é decrescente. Tem estudo que fala que só passa 10% do que está disponível no nível trófico para o próximo. A de número, você tem então um coqueiro que serve de alimento para uma porrada de lagarta, que serve de alimento para um passarinho só. Então, nesse sentido aqui, ela está invertida. Quer dizer que o primeiro nível trófico é menor que o próximo, que o segundo. A de biomassa representa quanto de matéria orgânica tem em cada nível trófico. E eu acho que era isso. Aqui a gente tem a seção Estude Aqui, então um link sobre Introdução à Ecologia, tem diversos conceitos aqui, fala também, acho que também de fotossíntese, mas ele fala aqui de novo. Então você tem de ecologia, teias alimentares, pirâmides ecológicas e fotossíntese. Tente acessar esses links e bons estudos. Abraços. A única coisa que eu percebi depois que eu já tinha gravado o vídeo, e aí é mais fácil eu criar essa errata aqui no final do que mexer no vídeo todo que eu já gravei. Aqui
nesses degraus das pirâmides, das 3 pirâmides, tanto o degrau da pirâmide de energia, da quantidade de números, quantidade de biomassa, se refere ao 3º nível trófico, e não o 2º como estava lá há 2 slides atrás. Mas as informações estão corretas. Foi só isso aqui que eu tinha errado, e agora está aqui errado. Se você chegou até aqui, parabéns. Se não chegou, perdeu. Então é isso aí. Abraço.